Ao consultarmos biografias, críticas, estudos e comentários acerca de músicos clássicos, não é incomum encontrarmos referências a eles como gênios do seu tempo. E este é um adjetivo que é disseminado para muitos deles, e em grande parte de maneira injustificada. Usar esse adjetivo, assim como uma mania, é o mesmo que banalizar uma palavra que deveria ser utilizada apenas para aqueles músicos, aqueles artistas que realmente quebraram algum paradigma. A genialidade, infelizmente, é um dom muito raro na produção humana de ideias, na arte, de maneira em geral. E é um termo que deveria ser usado apenas para aqueles escassos seres humanos que realmente merecem esse termo. Se fizéssemos um inventário das personagens que habitam a história da música, nós veríamos que, dentre os milhares de bons músicos, compositores e intérpretes, muitos realizaram um trabalho de mérito, de qualidade, de expressão, mais ou menos clara de ideias que expõem ou interpretam na escrita ou na leitura, e que por muitas vezes atingem elevadas formas de expressão, mas são muito poucos, diria, mesmo raros, aqueles músicos que realmente transmitem uma visão pessoal, um ideal próprio e na interpretação uma compreensão que vai além do que está escrito, sendo eles capazes de revelar o que subsiste diante da quase sempre insuficiente forma de expressão desse sentimento. Havemos de considerar que a interpretação da música é uma forma de criação muito difícil, e que quando é somente leitura, e não existe uma personalidade na maneira de pôr em foco, de transmitir a música que nós ouvimos, que lemos, a criatividade está ausente e não damos à interpretação toda a profundidade que existe em uma ideia musical, pequena ou grande. E porque na criação pura a composição, ela como é, também existe maior diversidade de categorias e que nessa diversidade o título de gênio, genial, pode e deve aplicar-se com muito cuidado. Contudo, a palavra gênio pode aplicar-se nesses casos de forma indubitável a este músico que é tema deste podcast, conhecido como Ludwig van Beethoven. Ele é indiscutivelmente um dos gênios que já pisou nesse mundo. Certamente. E não importa o que certos literatos, artistas ou pensadores falam a respeito dele, considerando-o extravagante ou mesmo sentimentaloide. São insultos para Beethoven, no caso, e insultos que demonstram, na verdade, uma grande estupidez no campo musical, sendo traduzidos por um puro desprezo sem pé e nem cabeça. Mas, em oposição a todos esses críticos bastante medíocres, existem muitos compositores, vários e vários deles, aos milhares, que não conseguem explicar basicamente onde reside o maravilhoso segredo da arieta com que Beethoven termina a última sonata para piano. E é com esse exemplo que se faz clara a percepção de que o que está em jogo não é apenas um conhecimento, uma simples erudição, mas um ouvido especial, uma visão musical e uma maneira de pensá-la muito à frente do seu tempo e do nosso tempo. Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, em 1770 e faleceu em 1827 em Viena. Ele era neto de um músico, Ludwig, o Velho, que por sua vez descendia de camponeses belgas, dos quais herdou o van, mas esse van não significa em absoluto, como o von alemão. O van não é o von, né? Ele não tem nenhuma distinção de nobreza. Todas as fontes estão de acordo em relação ao fato de Beethoven ter sido um menino prodígio, e que essa aptidão, bem recente na sua vida, ele demonstrou esse
essas características, essas qualidades de prodígio muito cedo, certamente trouxeram muitos dissabores para a sua vida, a começar pela vontade do pai dele de fazer com que ele fosse um segundo Mozart, e isso à força, fazendo-o trabalhar continuamente e à base de castigos, até mesmo castigos corporais. Aos 12 anos, Beethoven obtinha já o título de organista suplente, mas o embrutecimento incontrolável do pai, fruto do alcoolismo, obrigou a Beethoven a ir abandonando pouco a pouco o lar. Depois de ter 7 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram, a mãe dele morreu tuberculosa, quando Beethoven tinha apenas 17 anos. Este, por sua vez, acabou sendo acolhido então pela família von Breuning. Foi o conde de Wallenstein que, ao escutar o jovem músico, conseguiu que Beethoven realizasse uma viagem de estudos a Viena, onde assim ele conheceu Mozart, já enfermo, e de onde regressou a Bonn devido à morte da mãe posteriormente. Como um pai dele já se encontrava em um grau de alcoolismo bastante agudo e já não servia de apoio para os seus irmãos, estes, por sua vez, acabaram ficando sob sua responsabilidade, fato que ao longo da vida de Beethoven, isso iria lhe trazer uma infinidade de dissabores e desgostos, que continuariam após a morte do irmão Karl, quando tomou a seu cargo o sobrinho. Beethoven começou a compor, mas as obras desse período são bastante convencionais. Na estadia seguinte em Viena, conheceu Joseph Haydn, que apreciou seu talento e decidiu-se a dar-lhe aulas. Beethoven trocou Bonn por Viena em 12 de novembro de 1792. Wallenstein desempenhou um importante papel nessa decisão e escreveu: "Recebei das mãos de Haydn o espírito de Mozart". Convertido em um excelente pianista, se destacava sobretudo perante a aristocracia vienense por seu enorme talento de improvisador. Beethoven começou uma carreira que, graças ao seu caráter, que não se dobrava diante dos poderosos, lhe traria inúmeros contratempos. Por exemplo, certa vez ele foi convidado por um nobre vienense, Lichnowsky, que se considerava seu protetor, a passar uns dias com ele no campo. Ao chegarem à mansão, e quando descansava da viagem, Beethoven recebeu um recado para que descesse a fim de amenizar o serão com sua música. Respondeu negativamente ao mordomo e disse-lhe que desejava descansar. Alguns minutos mais tarde, o criado regressou e comunicou-lhe que o patrão dissera que, se não descesse, subiriam os criados para levá-lo. Beethoven optou por escapar por uma janela e voltar a pé para Viena. Um outro caso foi um encontro com Goethe, a quem Beethoven muito admirava. Decidiram dar um passeio pelos Jardins Reais para conversar com mais tranquilidade. Depois de percorrerem uma boa parte do trajeto, Goethe, nervoso, assinalou-lhe que o imperador e seu séquito se aproximavam. Beethoven não fez caso do aviso, mas Goethe adiantou-se até metade do caminho, tirou o chapéu e inclinou-se diante de seu senhor. Então Beethoven, que não havia se mexido nem olhado para o imperador, aborreceu-se e censurou o grande poeta por ter se rebaixado com tal saudação e submissão, acabando por dizer a Goethe que seriam eles que teriam de inclinar-se perante os dois, no caso. É compreensível que, comportando-se dessa maneira, a vida de Beethoven não tenha sido muito fácil naquele ambiente aristocrático e monárquico. Com as 3 sonatas dedicadas ao mestre Haydn, Beethoven não apenas se despediu dos estudos com ele, mas também, de certa forma, de sua estética. Começava o caminho que o levaria à Revolução Romântica e à morte do classicismo. A partir desse momento, Beethoven se consideraria livre e começaria a forjar o estilo que lhe traria grandes êxitos como compositor, muito embora à custa de perder muitas vezes a batalha perante o público, que nem sempre compreendia sua evolução, ainda que continuasse a ter-lhe um respeito indubitável. Continuou a estudar com diferentes mestres, a exemplo de Salieri, e adquiriu de todos eles conhecimentos que não possuía, mas estava quase chegando a um ponto alto do seu trabalho, onde começava a se diferenciar
das influências anteriores. Em 1795 estreou seu primeiro concerto para piano e orquestra, que na realidade foi o segundo, já que o escrito anteriormente não o satisfez. E em seguida escreveu a sonata Op. 7, na qual se revelou um verdadeiro mestre, que nada devia a ninguém. Beethoven era feliz, ainda compreendido e adorado pelo público, e a nobreza disputava suas aparições nos seus salões luxuosos. Mas a tragédia aproximava-se. Apareciam os primeiros sintomas da surdez, a enfermidade que o impossibilitaria de levar uma vida normal na sociedade vienense e que seguramente contribuiu em muito para o fracasso de suas ilusões sentimentais. Giulietta Guicciardi, uma jovem de 17 anos que ele conheceu através da família Brunswick e que enlouquecia uma boa parte da juventude vienense, a quem Beethoven dedicou sua sonata Opus 27, que mais tarde os editores publicariam com o título de Sonata ao Luar, Moonlight Sonata, não parecia corresponder-lhe o amor. Giulietta casou-se pouco tempo depois com um nobre, e alguns estudiosos acreditam que ela seja a amada imortal, a quem Beethoven se refere nas famosas cartas encontradas após sua morte. Diante do retrato do compositor, que emerge em um artigo de Otto Jahn, em que relembra suas conversas com Giulietta, podemos supor que tudo não passasse de uma brincadeira para a jovem. Na maior parte do tempo, Beethoven parecia pobremente vestido e era, segundo a descrição de Czerny, seu discípulo, um homem de cabelos pretos, com a barba frequentemente por fazer, de mãos peludas, com um cachecol cinzento de pelo comprido, de tal forma que o fazia pensar às vezes em Robinson Crusoe. Todos esses pormenores contrariam fortemente a possibilidade de que uma jovem e bela descendente da nobreza pudesse pensar em uma aventura amorosa com ele. Unidas a desventura amorosa e o início da surdez, deram origem a um documento estarrecedor, o chamado Testamento de Heiligenstadt, escrito quando ele abandonou esse retiro para voltar a Viena. Só a arte tem me ajudado a prosseguir, afirmou nesse documento testamento. É verdade que, apesar de tudo, foi nessa ocasião que nasceram a Segunda Sinfonia e os esboços da Terceira, conhecida pelo título de Heroica. Tinha eclodido a Revolução Francesa. Napoleão chegara e estava em suas mãos levar à Europa uma parte, pelo menos, dos ideais dessa revolução. E Beethoven admirava Bonaparte. Não podia ser de outra maneira. Por isso lhe dedicou essa obra, a primeira completamente beethoveniana, em que apareceu uma majestosa marcha fúnebre. Mas Napoleão não tardou a sucumbir à ambição do poder e fez-se nomear imperador. E furioso, ao inteirar-se dessa passagem dos ideais à ambição do poder, Beethoven manchou e riscou a dedicatória da obra. A memória de um grande homem, escreveu. Quando o imperador morreu em Santa Helena, quem lhe comunicou a notícia obteve como resposta uma simples frase: já lhe cantei o elogio fúnebre há anos. Em uma conhecida carta dirigida a um amigo de Viena, em 1º de junho de 1801, Beethoven confessou seu estado de saúde, a perda considerável da audição, e disse que, apesar de tudo, conseguiria ganhar a vida como intérprete e compositor, mas não poderia continuar tendo uma vida social intensa, como era seu hábito até então. Tinha conseguido esconder o avanço da surdez, o que se tornava cada vez mais difícil, razão pela qual, pouco a pouco, acabou por revelar seu estado de saúde a todos os amigos mais íntimos. No entanto, Beethoven não deixava de ter algum sucesso com as mulheres, como recordou em uma carta Gerhard von Brünning. Apesar de não ser belo nem elegante, e parecendo mais desalinhado que feroz de aspecto. Começara então a época da solidão, mas também das grandes obras, que somente poderiam ter sido concebidas nesse grande isolamento e nessa melancolia em que ele passaria o resto da vida. Tentaria ainda manter um certo contato social e o faria através das tertúlias e dos cadernos de conversação, com os quais mantinha a possibilidade de se comunicar com os amigos, já que apenas
lhe restara a amizade como refúgio de seus desejos sentimentais. Ele mesmo reconheceu que a partir desse momento rompeu com o passado. Segundo Tierney, seu discípulo, ele teria dito: "Não me sinto contente com o que escrevi até agora, e vou empreender um novo caminho." Para Tierney, esse caminho começara nas sonatas Op. 26, 27 e 28. Mas, além dessas sonatas, estão os 6 quartetos do Op. 18, o balé As Criaturas de Prometeu, o oratório Cristo no Monte das Oliveiras, as sonatas para violino e piano números 6, 7, 8 e 9, e, finalmente, a sonata Waldstein para piano, mais conhecida como Sonata Aurora, e a segunda e a terceira sinfonia. Citamos apenas as que nos parecem obras capitais na sua evolução, e que, ao mesmo tempo, são as que provocaram sérias críticas entre os entendidos, dando início a uma incompreensão cada vez mais aguda dessa primeira evolução beethoveniana, que transcorreu entre os anos de 1801 e 1805. Em 1805 teve lugar outro grande acontecimento na obra do mestre. Havia anos que ele suspirava por realizar uma grande ópera, mas era difícil encontrar um libreto a seu gosto. Schikaneder, que escrevera o libreto de A Flauta Mágica para Mozart, pediu-lhe que escrevesse uma ópera para ele, mas Beethoven necessitava de um libreto de qualidade e de características dramáticas bem distintas das que alimentariam a frivolidade do peticionário, e por isso escolheu uma obra francesa de Bouilly, Leonora e o Amor Conjugal. Mas esse escritor era chamado em sua época o autor lacrimoso, e essa obra já tinha sido musicada por um tal Pierre Gauvot, em 1798, e mais tarde por Paet, que era um grande admirador de Beethoven, em Dresden. Beethoven entusiasmou-se com a obra, e não com a música, que certamente não conhecia, e teria exclamado, quando contou o argumento ao próprio Paet: "É admirável. Tenho que compor essa ópera." Mas essa história, contada por Hiller, é falsa, posto que Paet só compôs e estreou a sua Leonora em Dresden em 1804, e Beethoven já trabalhava fazia bastante tempo na música para a sua Leonora, que depois intitularia Fidelio, talvez por ter tido conhecimento de que o título anterior havia sido utilizado por Paet. O libreto não era precisamente uma obra de arte, mas para Beethoven tinha um grande atrativo: o valor da luta contra a tirania e a injustiça. O trabalho do compositor foi lento e penoso. Escreveu sua primeira abertura para a Leonora, que não chegou a estrear. A segunda abertura e a primeira versão da ópera, em 3 atos, são de 1805. Em 1806 voltou a retocar a composição, reduzindo-a para 2 atos, e realizou uma terceira abertura. Somente em 1814 publicou a versão definitiva, com o nome de Fidelio, em 2 atos e com a terceira abertura, que escrevera para Leonora, da qual mudou o título naturalmente. A ópera tinha uma grande importância para ele, não apenas pela necessidade de aceitação do público, mas também pelo aspecto econômico. Apesar dos seus êxitos e do respeito do público, que sempre o aceitou bem, ainda que não o tenha compreendido, e que a crítica lhe tenha sido adversa frequentemente, Beethoven sempre estava sem dinheiro. O mesmo aconteceria com Schubert, que nunca obteve êxito em suas incursões no campo da ópera. Mas Beethoven não era músico de teatro. A ópera exige um tratamento cênico que torna imprescindível um conhecimento mínimo de dramaturgia. Ele sabia disso, e quando, mais tarde, alguém na tertúlia criticou a música de Rossini na estreia de uma das suas óperas em Viena, ele aborreceu-se seriamente e gritou: "Quem me dera poder escrever uma ópera como esta?" A partir de 1806, as obras sucederam-se. Nesse ano estrearam o 4º concerto para piano e orquestra, a sonata intitulada Appassionata, os 3 quartetos para cordas Op. 59, seu único concerto para violino e orquestra, e a 4ª Sinfonia. Em 1807, a Missa em Dó maior, a abertura de Coriolano
e as 32 variações sobre um dos seus temas. A propósito dessa obra, conta-se uma divertida história. Em uma visita à oficina do seu fabricante de pianos, Beethoven ouviu uma de suas filhas decifrando essa obra. Como havia muito tempo não a escutava, ao fim de alguns minutos, não se lembrando de quem era, perguntou bruscamente: "De quem é isso?" "É sua, querido maestro?" respondeu a jovem. "Minha?" exclamou ele, aterrado. "Minha essa estupidez?" "Oh, Beethoven, Beethoven, como és burro!" concluiu. Mas, embora pareça ser um ano perdido, 1807 foi o ano em que foram preparadas as obras de 1808, a Quinta e a Sexta Sinfonia, e os 3 trios para violino, violoncelo e piano. As 2 sinfonias foram compostas em ordem inversa, ainda que tenham sido apresentadas na ordem certa. A sexta, a chamada Pastoral, foi a que Beethoven compôs primeiro, e a quinta, sua obra sinfônica mais conhecida, tal como a nona, foi posterior. Em 1809 começou seu quinto concerto para piano e orquestra, uma obra composta em parte durante a ocupação de Viena pelas tropas de Napoleão, o herói admirado e depois odiado. Dadas as circunstâncias, essa obra não chegou a estrear até 1812, ano das grandes derrotas sofridas por Napoleão. No mesmo ano nasceram a sonata número 26, chamada Les Adieux, e o quarteto número 10. As críticas às suas composições foram crescendo e começaram a surgir os boatos de que ele não sabe o que escreve, referindo-se disfarçadamente à sua surdez. As circunstâncias históricas criaram um ambiente que impediu Beethoven de desfrutar a serenidade e a concentração que lhe eram imprescindíveis. Ele teve, por exemplo, de suspender a quase totalidade dos passeios pelos campos. Eram anos de guerra, que não se resolveriam até 1812. A essa altura, a obra que estava sendo produzida, a Sétima Sinfonia, ficou pronta. Ela aparece nos seus cadernos de apontamentos em 1806 e em 1811 junto aos esboços da nona. Mas só estreou em 1813, com um verdadeiro êxito de público e crítica. Quase de imediato, nasceu também a Oitava Sinfonia. A partir de 1816, seu trabalho de composição concentrou-se quase exclusivamente na música de câmara. Obras para piano, a sonata número 28, intitulada já como Sonata Hammerklavier, uma sonata para piano de martelos, ou seja, o piano que hoje conhecemos, que dominou de tal modo o compositor a ponto de mais tarde ele lhe dedicar uma de suas mais belas obras, a sonata número 27, Op. 106, que ele, esperando um convite para viajar até Londres, queria publicar ao mesmo tempo que na Alemanha. Quando terminou a composição da obra, Beethoven escreveu a Ries, que supervisionava os trabalhos: "Incluam no início do adágio estas 2 notas no primeiro compasso." Ries confessou mais tarde que teve medo de que o maestro tivesse enlouquecido, já que essa era uma opinião que vinha se generalizando à medida que suas obras se tornavam cada vez mais complicadas para sua época. Mas as 2 notas que Beethoven quis adicionar são fundamentais para o movimento, e Ries reconheceu quando viu o resultado, e recomendou aos que a interpretam que suprimissem as notas para que pudessem ver até que ponto são imprescindíveis e geniais. Beethoven escreveria suas 3 últimas sonatas para piano em 1820, a número 30, 1821 a número 31 e em 1822 a número 32. Nelas, os seus últimos 5 quartetos para cordas. Reside seu testamento musical, tanto quanto ou até mais nas 2 grandes obras sinfônico-corais, a Nona Sinfonia e a Missa em Ré maior. E entre umas e outras surgiram 2 joias rutilantes, às vezes alegres e cheias de vida e de entusiasmo:
as variações de Abele e as 12 bagatelas para piano. A nona ocupou uma boa parte da sua vida, desde 1792, ano em que conheceu a Ode à Alegria de Schiller, até 1824, ano em que a terminou. A outra será a Missa em Ré maior, começada em 1818 e dedicada ao arquiduque Rodolfo por ocasião de sua ascensão à cadeira arcebispal de Olmütz. Só seria terminada em 1822, ano em que Beethoven a enviou ao arquiduque, e somente em 1827 apareceu a edição de Schott. A verdade é que antes de saber da possível, mas bastante provável, nomeação do arquiduque ao arcebispado, Beethoven tinha entrado em uma espécie de crise religiosa, que ele acreditava poder resolver ou expressar através de uma missa solene. Beethoven nunca esteve muito próximo da igreja, embora sempre tivesse manifestado uma espiritualidade bastante panteísta. Para Romain Rolland e outros estudiosos, o tratamento de alguns dos textos, sobretudo no Credo, parece desinteressado ou pouco interessante para ele. Referimos-nos à discutida passagem do Credo, Est in unam sancta, catholicam et apostolicam ecclesiam, em que a palavra católica se perde entre os floreios das demais vozes, passando quase despercebida. Mas, do ponto de vista puramente musical, a Missa em Ré é uma obra magna religiosa, que só poderia ser composta por alguém que possuísse uma grande exigência íntima de espiritualidade. No entanto, continuo a acreditar que o verdadeiro Beethoven encontra-se principalmente nos seus últimos 5 quartetos, sobretudo os de Opus 130, 131, 132 e 135. Em quase todos eles aparecem anotações manuscritas, pensamentos, reflexões, perguntas que ele faz a si próprio. Muss es sein? Es muss sein. Palavras que fizeram meditar e discutir muitos musicólogos, sem que se tenha chegado a qualquer consenso sobre o seu verdadeiro significado. Mas rompendo o mistério existe uma interpretação. Beethoven teria reclamado uma dívida pela execução do quarteto número 13, a um tal de Rose, que veio protestar, dizendo: "É necessário? Muss es sein?" E Beethoven teria respondido rindo: "Es muss sein, es muss sein. É necessário, é necessário." Ao mesmo tempo que improvisava sobre essas palavras o cânone com que finaliza o último quarteto, o número 16, em que aparecem essas palavras: "De uma coisa não se pode duvidar: escrever era necessário e imprescindível para Beethoven." Dias antes de morrer, ainda pedia a Schindler os esboços que tinha redigido da 10ª Sinfonia, com a qual sonhava triunfar em Londres, aonde não chegaria nunca, porque o impediria a inevitável viagem da morte.